Tudo bem, Chay, Edu? Boa noite. Tudo como é que bem, você tá? querida? Graças a Tô Deus, ó- tudo bem. Como é que E tá a tua você? vida, meu amigo? Tô bem, tô bem. Aqui em casa tá tudo tranquilo, todo mundo se escondendo, protegido. Acho que todo brasileiro de bom senso está se preocupando muito com essa história que tá pelo mundo, né, cara? Não é só no É, Brasil, né? não, todo mundo aqui em casa também, desde o início, todos isolados praticamente o tempo inteiro, com exceção de uma ida ou outra ao supermercado, né? Mas tentando se proteger e esperando com paciência para ver até onde isso vai, né? Eu tô em Vitória, você tá no Rio. São Paulo, São São Paulo. Paulo, desculpe, Eu, São me- eu Paulo. me mudei, eu me mudei para São Paulo no início do ano passado. Tá, eu queria. Eu estou aqui fazendo uma live por dia, desde o dia 20 de Sim. março, já estou com quase 90, com um monte de gente bacana. E o E meu que elenco, foco, hein? Que elenco, hein, que você rapaz, agregou, hein? tô só gente Incrível. boa igual você, só gente boa. E um dia eu chego lá. Um dia eu chego lá. Aí eu queria conversar sobre a tua vida, porque a gente é fruto do que a gente vai recolhendo ao longo do tempo. Eu conheço seu pai, Sim. sei da onde vem o teu berço musical, mas eu gostaria que as pessoas entendessem. Você é um capixabão de Vila Velha, eu estou do lado de cada ponte, eu sou de Aham. Vitória. Vitória é uma ilha, só para que as pessoas que estão chegando se situem. Eu moro em Vitória e você morava em Vila Velha, do outro lado da ponte, já no continente. Na verdade, é o seguinte. Eu nasci em Diz. Vila Velha, ali Hum. na maternidade Santa Mônica, né? Eu só nasci em Vila Velha. Eu sempre morei em Vitória também. Ah, é? E a minha família toda também sempre morou em Vitória. Apesar de eu ter nascido em Vila Velha, eu não sei, foi alguma coisa realmente com aquela maternidade. Não sei se o plano de saúde da minha mãe cobria, não sei qual que era. Mas eu sei Sim, que sim. eu nasci na maternidade em Vila Velha, mas sempre morei em Vitória. Minha mãe é de Goiabeiras, ali do Jabu, e meu pai é de Santo Antônio. A família do Ah, meu pai é de pô. Santo Antônio. Então, apesar, eles são nascidos em Minas, mas moram em Vitória desde sempre. Então, eu fui nascido e criado ali em Santo Antônio. Ah, legal. Então você foi criado nas ruas de Santo Antônio, um lugarzinho É, pequenininho, que Dona Matilde na pequenininho, esquina, o cara é do isso aí. sorveteiro conhece, o cara da quitanda viu É, crescer, correndo, exatamente. correndo na Exatamente. rua. Uma puta vida, né? Se você parar para pensar. Foi bom demais, cara. Foi bom demais. A minha família, boa parte dela morava ali em Santo Antônio, né? E era isso aí que você falou, era a mercearia do Moacir ali embaixo, o açougue do Nenel, o restaurante da minha avó, que era um restaurante de quilão que tinha lá que chamava Novo Sabor, que também eu ajudei muito ela trabalhando lá. E desde pequenininho, sempre com essa convivência de bairro, de família, porque morava todo mundo pertinho, praticamente na mesma rua. E, e a nossa igreja, né, que é a igreja presbiteriana, a segunda igreja presbiteriana, que é ali na rua da minha casa, que era um terreno do meu avô. Logo que ele comprou ali a casa, ele cedeu para a igreja. E também a família inteira ali sempre trabalhou e ajudou naquela igrejinha presbiteriana, na segunda igreja, que é a segunda igreja de Vitória, né, presbiteriana. Então a minha vida era ali, muito em torno do bairro e o do colégio, né, que era ali no centro, Americano Batista, que hoje em dia não existe mais esse Americano Batista do centro. Tá, quer dizer, é uma vida simples, não era uma vida rica. Não, não, é, não. a avó tinha um quilão que você de vez em quando dava uma ajuda. E a música? A música vem do seu pai, né, cara? Seu É, pai é o meu, tua o maior meu, influência. com certeza, porque minha família é muito musical. Todos os meus tios tocam ou cantam um pouco. Os meus primos cantam, escrevem muito melhor do que eu, muito melhor do que eu, sempre foi assim. Então, a minha inspiração era aquilo que estava próximo ali de mim, sabe? Era até mais do que certos discos que depois, mais velho, eu passei a escutar, a minha primeira inspiração estava próxima de mim. Estava no violão na mão de alguém. E como a gente é de uma comunidade cristã e presbiteriana principalmente, essa questão da música estava sempre muito presente, seja nos encontros familiares, nas células que a gente fazia em casa, seja no Ministério de Louvor mesmo, que meu pai participava, minha mãe participava.
E o meu pai, com a minha mãe, eles tiveram uma banda na década de 90 chamada Semear, que é uma banda cristã que tocou pra caramba, eles viajaram pra caramba, e eu tava sempre junto, ou ali perto do palco, ou na coxia, tava sempre ali. Então eu tive eu fui bombardeado com influências musicais muito próximas da minha família, e o meu pai, além de tudo, é um incrível compositor. Então ele escrevia muita música, ele estava sempre com o violão para cima e para baixo, ele chamava a gente para ajudar a escrever também, sempre colocava a gente dentro ali do circuito de composição. Então a música feita era uma realidade para mim, a música sendo feita, sabe? Até mais do Uhum. que sendo escutada. Tá, aí você se mete ali com o seu pai, com a sua mãe, vai circulando, ouvindo, pegou o violão. Aí teve uma hora que você deixa de ser um escutador e se torna um realizador. Como é que foi? Que momento que você pega o violão e que idade você começa a dedilhar ou aprender algumas coisas? Foi com 11 anos, mais ou menos, eu comecei a aprender uns acordes em casa, né, sem fazer aula. E aí, quando eu aprendi dois ou três, eu já comecei a compor, né, aquelas músicas de criança, de adolescente. E comecei a me apresentar de vez em quando tinha um show de talentos no colégio, algo assim. E o tempo foi passando, eu fui conhecendo outros amigos de colégio que também tinham interesse em música. E a gente montou, já quando eu tinha uns 16 anos, eu comecei a montar esporadicamente umas bandinhas, assim. E a gente se encontrava ali no estúdio do Bolha, ali no centro, para fazer um som, muitas dessas bandinhas nunca nem se apresentaram, né? Uma delas só, que eu já tinha 17 anos, estava ali no terceiro ano do ensino médio, chamado Itatiaia Dreams, que era com um amigo chamado... Mentira o nome aí, compadre. mentira, mentira. Tinha que ser, né? Alguma coisa, né? Para botar uma banca. Aí nós chegamos a nos apresentar num festivalzinho que a Estácio de Sá, de Jardim Camburi, propôs lá para bandas do ensino médio. E nós vencemos esse festivalzinho. Isso foi muito legal, porque foi a nossa primeira apresentação ao vivo. Música própria? Música própria. Era o festival, todas as bandas apresentavam música própria. E aí tinha eu, esse meu amigo Caio Fabrícios, que hoje em dia então, até tem uma carreira musical sozinho, aí no Espírito Santo, um incrível compositor. A gente se apresentou, ganhou o concurso ali, e isso acendeu em mim uma fagulha, assim, sabe, aquela coisinha gostosa que dá, assim, de, puxa, já pensou se eu puder ser isso, sabe, assim? Se eu puder viver de arte, cara. Porque era uma coisa muito distante, assim, viver disso. Apesar do meu pai e da minha mãe terem a banda e tal, a renda deles nunca veio disso. Meu pai sempre teve outros trabalhos, minha mãe sempre teve outros trabalhos. Então, acendeu uma fagulhazinha, assim, de já pensou, cara, se eu consigo viver disso, viver de arte, se eu consigo Cara, ser um artista de profissão, né? E 17 aí, anos. eu tinha 17 anos. E aí, e meu pai estava nesse concurso e se animou com a gente, assim, ele falou, na banda é meio ruim, assim, tem muito que melhorar, vocês não tocam nada direito, mas as músicas são boas e vocês juntos é legal, eu senti um negócio legal vendo, Tem uma gostoso, vibe boa. tem uma vibe boa, meu filho, se você investir nisso, se você quiser isso, eu te dou total apoio. E aí, meu pai realmente sempre me apoiou, mesmo numa escolha que não parecia tão óbvia, né? E aí, no ano seguinte, quando eu já tinha completado 18 anos, ainda não tinha completado 18 anos, mas já tinha passado no terceiro ano do ensino médio e tinha passado na Universidade Federal, na UFES. Estava com a minha vaguinha garantida lá para audiovisual. Aí entrei de férias e nessas férias, o meu pai me levou para o Rio de Janeiro com ele para poder montar um dos eventos que ele tinha, que era um evento de alienígena. Eu já até contei essa história em algum lugar, que era um evento de alienígena chamado Desafio Alienígena, onde a gente montava uma estrutura como se fosse um trem fantasma que você vai caminhando, um labirinto, né? As pessoas tentavam encontrar a saída enquanto eram assustadas pelos monstros, pelos alienígenas. E eu fazia o papel do alienígena, de vez em quando. De vez em quando ficava no caixa, de vez em quando ficava na roleta.
ia variando. E aí, meu pai descobriu que estava acontecendo uma inscrição para aquele programa de televisão, o Ídolos, que era um reality show que existia alguns anos atrás, passou uma época no SBT, depois na Rede Record. Nessa época eu estava na Rede Record. E a gente assistia muito em casa e morria de rir com os figurões que apareciam e ficava impressionado como tinha um monte de talento no Brasil que ninguém ouve verdade. falar, que às vezes não tem uma oportunidade, vozes lindas, uma mais linda que a outra. A gente estava acostumado a ver isso. E aí meu pai falou, cara, aquele programa e tal, você não quer fazer inscrição? Eu falei, de jeito nenhum. A única apresentação... Não vou pagar esse mico, não, pai. Não, ô pai, não tem a menor condição, pai, porque a gente via a qualidade dos cantores, muitas vezes muito experientes, e eu realmente não tinha a menor chance em relação a eles, porque eu, primeiro, não era um cantor profissional, segundo, eu não tinha manha de me apresentar para público nenhum, eu tinha feito uma apresentação, que foi aquela da Estácio. Cara, Então, que doideira isso. e aí ele me convenceu, depois, a muito custo, porque eu era muito tímido na época, e ele me convenceu, me inscreveu, e aí aconteceu um monte de coisa depois. Aí deixa eu só entender, você então, quando a gente vê esse tipo, porque desse tipo de programa, eu me lembro de dois caras que se deram bem, vamos dizer, não, muita gente se deu bem. Estou falando de gente que ficou, você e o Tiaguinho, acho que o Tiaguinho fez um programa na Globo, você fez esse da Record, acho que são os dois nomes... Meu irmão, meu parceiro, Tiaguinho. Não, salvo engano, são esses dois caras que seguiram a carreira... independente de você ter caído mais como lado ator, mas vieram dessas duas vertentes. Agora, eu sempre penso, eu do lado de cá, que gosto de música, isso é ficha marcada, esse cara canta pra caramba aí, não é possível que esse cara tenha batido na porta, eles foram buscar. No caso que você está me contando, não. Foi bem simplório o negócio do seu lado. Vai lá, se inscreve, meu filho, quebra a cara ou se dá bem. Foi exatamente isso. O pessoal está comentando aqui, outros nomes de pessoal. Roberta Sá, incrível. Maravilhosa. Flavô, Biarantes. Eles eu não sabia. E Alejandro eu também não sabia. A Roberta também não tinha essa informação, não. Mas vocês dois foram os caras que despontaram. Vamos lá. Você ficou em quarto lugar naquele concurso. Ficou em quarto lugar. 4 em cima de 4 milhões é um percentual bom, né? Eu não me lembro quantos inscritos haviam naquele ano. Era um monte. Eu lembro, mas no Engenhão, onde eu me inscrevi, lá no estádio do Engenhão, né, no Rio de Janeiro, eram, sei lá, cara, umas 15 mil pessoas, assim, só lá. Loucura, era um estádio mesmo, era um estádio mesmo, assim, cheio de gente. E eu lá, assim, muita vergonha de cantar, ouvindo o pessoal cantando na fila, né? E vendo, cara, aqueles cantores incríveis que você ficava babando assim, eu ficava babando, ficava pensando assim, cara, é só ligar uma câmera aqui agora e faz um clipe incrível, porque o cara tá cantando, não precisa de nada. Ele e o violão. Eu falava, pô, eu não tenho isso tudo. O que eu tô fazendo aqui? Eu tô fazendo aqui. E meu pai ali me incentivando e me inflamando, falando, meu filho, você tem coisas boas, sim. Teu pai é uma figura. Teu pai é um figuraça. Aí deixa eu te perguntar o seguinte: você vai dali e vai entra numa novela, tipo um seriado, vira os Rebeldes, aquela coisa que era uma banda, era um negócio, como foram os Menudos lá atrás, como foi um monte de grupo do Gugu, era um jogo, um negócio comercial. Você entra ali porque apareceu para você e você ficou um tempo. Meia novela, meio show, foi. Né, uma banda. A proposta surgiu através da Rede Record, de uma empresa que era em conjunto com a Rede Record, chamada Record Entretenimento na época. Acho que essa empresa não existe mais. E eles estavam trazendo esse formato, que é um formato argentino, que tinha feito muito sucesso no México, na minha adolescência, né? Desculpe, 2006, 2007. Desculpe. Muito sucesso, você está sendo humilde. Fenômeno. Aquilo foi um fenômeno. Aquilo foi uma loucura. Fenômeno no México e em boa parte do mundo. E aqui no Brasil foi um dos lugares onde mais estourou. Assim. E eu lembro muito bem, porque eu era adolescente, fazia 8ª série, 1º ano, não me lembro bem.
Mas eu lembro que a molecada toda era maluca pelo RBD. Então, e aí eles entraram em contato comigo, a Record Entretenimento, ainda durante o reality, para Hum. perguntar se eu já tinha feito curso de ator, se eu já tinha interpretado. E aí eu falei Não, que não. já fui alienígena do meu pai, cara. Fui alienígena. Cara, serve alienígena de Laika? Então sim. E aí eu Verde. falei que não, de jeito nenhum, nunca. Inclusive, eu nunca tinha nem me apresentado como cantor. As primeiras vezes para um público maior foi aqui. E aí eles ficaram afim, porque o Ivan Zettel, que era o diretor-geral desse programa, que ainda não tinha começado a ser feito, mas o formato já tinha sido comprado, eles já estavam trazendo o formato para o Brasil. O Ivan Zettel estava assistindo um dia o Ídolos e falou, cara, esse menino aí, hein? A gente não estava querendo atores que cantavam, não sei se esse menino é ator, mas eu acho que pode ser legal. E o Ivan, que hoje em dia é meu irmão, que eu amo muito, na época era um diretor, que eu não fazia ideia, conseguiu convencer todo mundo a me trazer para o Rio de Janeiro e fazer o teste comigo, porque ele viu alguma coisa em mim. E essa alguma coisa que ele viu em mim, eu dou graças a Deus e graças a ele, porque realmente eu descobri a minha profissão e a minha vocação depois de tudo É, isso. demais. Né? Rapaz, que história simples, né? Se você parar para pensar, do ponto que você está me colocando aqui, até esse presente instante, é puro, puro feeling, né? Vou por aqui, vou para a esquerda, vou para a É, direita, alguém que dá uma é, empurrada, legal. Aí essa onda Rebeldes, tem começo, meio e fim, você lança seu primeiro disco depois dos Rebeldes, primeiro disco solo, nem no trabalho com os Rebeldes. E imediatamente depois você cai no furacão, no olho do furacão, que é a Rede Globo com novelas. Aí você ali se vê, eu estou chutando, tá? Você se vê quase obrigado a se distanciar da carreira como cantor e mergulhar na carreira como ator, porque você começa numa novela que você faz um pedaço mas impressionante. Eu tô falando, eu não sou muito chegado em novela. Cara, você chega na novela, você estreia nessa novela, uma porrada, cara. Parecia um veterano, um ator com 15, 20 anos de experiência, e não era isso que você tinha. Você está dizendo que experiência de teatro, por exemplo, de televisão, você só teve ali nos Rebeldes, que era uma foi. coisa muito superficial, muito teen, Quando, muito leve. quando eu fui convidado a fazer o Rebelde, primeiro eu fiquei com muito medo, porque todos os atores que iam dividir cena comigo eram atores com alguma experiência, ou até bastante experiência. Era um mundo muito novo para mim e eu era tímido, realmente tímido. Eu tinha realmente vergonha de me expor e me abrir. E interpretar às vezes, estar aberto e dilacerado na frente de todo mundo, né? Então, eu demorei um pouco a embarcar na ideia de me tornar um ator, porque eu ainda estava com a coisa da música muito na cabeça, de continuar compondo, de fazer discos e tal. E eu achava que aquele período ali do Rebelde ia ser um período excelente para eu aprender um monte de coisa que eu não aprenderia em nenhum outro lugar. Mas que depois que ele terminasse, eu ia voltar a fazer música. E talvez um dia, de repente, uma pontinha ali num filme, alguma coisa, numa novela. Mas eu não achava, primeiro, que eu tinha qualidades como ator. E segundo, eu achava realmente muito difícil. Muito difícil. Eu tinha mais facilidade escrevendo música e tocando e tal. Conforme o Rebelde foi passando, eu fui descobrindo camadas que a profissão exige e traz, umas muito prazerosas, outras muito dolorosas e tal. E no final do Rebelde, a impressão que eu tinha é que realmente eu ia seguir pela música. E foi o que eu tentei. Aí eu tinha uma conversa com a Universal em andamento, com a Universal Music, né? E eles falaram, vamos fazer o disco e tal. A gente fez aquele disco de 2013, com composições antigas minhas, que eu tinha feito até algumas antes da novela. Esse é o auto-intitulado, era esse disco. Exatamente. Exatamente.
E ficou ainda e ainda tinha aquela pretensão da produção da Universal de manter aquilo ainda com uma cara teen e tal. Eu queria, a minha cabeça já estava indo para outro lugar, né? Eu já estava no final da juventude, da adolescência, início da juventude. Eu já queria fazer outras coisas mais, explorar outros universos, né? E eles, tanto que o arranjo do disco, eles ainda mantêm uma linguagem mais acessível para o público mais adolescente. E aí esse disco acabei não conseguindo rodar muito com ele, por inúmeros motivos, mas em seguida, assim que eu estava num processo de pensar assim, o que eu vou fazer agora, a MTV me chamou para apresentar um programa na MTV Brasil, quando ainda era um canal aberto, isso em 2013. E aí eu fui, amarradão também, mais uma coisa que eu nunca tinha feito, mas eu estava já um veterano em estreias, né? Em começar uma coisa que eu nunca tinha feito antes. E aí, em meio a isso, assim que a MTV terminou como ela existia e se tornou um canal fechado como é hoje, eu recebi essa proposta da Rede Globo para fazer um teste para essa novela que você assistiu. E eu estava muito frio como ator, tanto de prática mesmo, quanto de ideia na cabeça. Isso eu não tava dormindo e acordando pensando nisso, sabe? Isso já não fazia muito parte dos meus planos, da minha realidade. E eu fui fazer o teste com muita alegria, com muita vontade, por inúmeros motivos. Primeiro que a grana estava começando a ficar curta e eu precisava de um novo trabalho, né, de alguma coisa para me sustentar. E segundo, que era uma grande possibilidade, se eu conseguisse passar nesse teste, de trabalhar com um monte de gente e aprender muito mais. E foi realmente nesse momento, depois que eu passei nesse teste, que eu comecei a me relacionar com a profissão do ator de uma maneira completamente diferente, mais real, mais profunda, porque eu tive acesso a um professor muito legal, que eles tinham acabado de trazer da Argentina, o Eduardo Milevics, que estava começando a treinar alguns atores e alguns elencos dos trabalhos da Globo. É um cara que já treinou um monte de atores no mundo inteiro e que tem muita experiência nisso. Então ele me mostrou, ele foi me mostrando, ele foi me desbloqueando, me abrindo para esse mundo. E ao final desse trabalho, que deve ter durado uns 2 meses, a gente começou a gravação da novela. E eu estava cheio daquilo tudo que ele estava me trazendo, que os meus colegas estavam me trazendo. Eu estava vendo atores incríveis trabalharem na minha frente, sabe? Lília Cabral, Alexandre Nero, convivendo diariamente com eles, Alejandro Plavô, tudo isso acontecendo na minha frente, assim, a Vanessa Giacomo. Então, a Marjorie, né? E aí eu fui vendo aquilo e aquilo foi me despertando muitas coisas que eu não achei que seriam despertas nunca para esse universo da interpretação. E eu fui me apaixonando por aquilo. Quando eu comecei a fazer a novela, eu já estava completamente entregue àquilo ali e queria realmente fazer com tudo que eu tinha e dar tudo que eu tinha ali naquele momento. Eu queria falar um pouquinho do compositor e do cantor. Perfeito. Mas eu tenho curiosidade com relação ao seu nome. Seu nome é igual ao do seu pai, né? Hubert Shay, que é tudo uma palavra só. Quer dizer, Robert Shay Domingues da com dois, Rocha, filho, 2 Os. E com meu pai dois é Robert Os. Shay Domingues da Rocha. Tá, aí eu só quero que você me confirme, porque eu gosto do filme, quero saber quem é que te deu a ideia do Suede, porque tem um filme do Brad Pitt chamado Johnny Suede, que é a história de um cara que quer ser cantor, que quer ser ídolo, quer ser igual. É muito parecido com a tua história, olha que doideira isso. Pois é. O cara, a história do filme é muito isso que você acabou de contar pra gente, que as coisas vão acontecendo, ele vai tropeçando na história, quem não viu o filme, assista o filme com Brad Pitt e Johnny Suede, que é um bom filme, não é muito conhecido, e desse Suede que você tirou o seu nome artístico? Foi, exatamente. Um pouco antes de tudo isso acontecer, né, da coisa do ídolos e tal, eu assisti esse filme. Meu pai tinha uma locadora, meu pai já teve de tudo, né, de empacotadora de farinha até, meu irmão, locadora e Labirinto do Terror, tudo ele já teve. Já trabalhou com um monte de coisa. E ele tinha uma locadora e ele tinha desmontado essa locadora não fazia muito tempo.
tinha vendido a coisa do DVD, estava começando já a dar uma baixa, já não se alugava tanto como um dia. Então ele desfez das locadoras e trouxe um mundo de DVDs para dentro de casa. Um mundo de Uhum. DVD. E aí tinha todo tipo de DVD, de filme nacional de todas as épocas, documentários e desenhos animados e alguns filmes lado B, outros sucessos e tal. E aí um dia vendo essa pilha de DVD, de vez em quando eu sentava, eu pegava um e assistia. Eu vi esse Johnny Swede, né? Com o Brad Pitt, com aquele tupete, dentro de uma banheira, com uma mulher raspando a barba dele, assim, eu falei, que capa boa, cara. Eu falei, vou assistir. E aí comecei a assistir, fiquei completamente viciado no filme. Eu assisti umas 10, 15, 20 vezes. Sabe quando você é adolescente, que você pega uma coisa e fica completamente vidrado naquilo, e aquilo começa, a cada vez que você assiste, aquilo vem trazendo novos significados, você começa a falar as falas e tal. E aí esse meu grande amigo Caio, eu emprestei para ele, ele também ficou viciado e a gente começou a trocar coisas sobre o filme, referências e segredinhos escondidos e criar teorias e tal. E tem uma cena muito emblemática onde ele escreve, né, o nome na parede, assim. E aí eu um dia, né, para imitar ele, assim, tinha uma parede que podia escrever e escrevi Shai Suede, como ele fez. E fiquei olhando e tal. E na época a gente usava Achou sonoro. achei sonoro, e aí na época a gente usava o Orkut, e eu botei, tava lá Chay Rocha, que é o meu nome, e eu apaguei o Rocha e botei Suede, Chay Suede. E aí de vez em quando alguém brincava comigo me chamando de Suede e tal. Quando eu me inscrevi no Ídolos, chegou um momento lá em que foram diminuindo, foi afunilando, né, e os candidatos começaram a virar realmente personagens do reality show. Lá pelos 15 finalistas, não sei exatamente. E aí eles perguntaram para mim, olha, a gente sempre pergunta se a pessoa tem um nome artístico, porque é esse nome que vai aparecer na abertura do programa, é esse nome que vai aparecer no cabeçalho, quando você estiver dando uma entrevista. Aí eu falei, tá bom, não, Chay Rocha. Mandei o e-mail. Depois eu pensei, e alguma coisa me fez mandar outro e-mail falando, não, 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 cancela aí, bota Chay Suede. E aí eu botei, cara, por causa do filme, porque eu já tinha usado no Orkut e achava bonito de ver assim. E foi isso. E aí acabou. Hoje em dia, meu nome, né? Cara, é sensacional essa história. Sabe por quê? Porque temos poucos, vamos voltar temos poucos atores no Brasil que conseguem uma carreira paralela de cantor. Fiquei hoje pensando na hora do almoço, alguns nomes. A gente tem o Evandro Mesquita, Sim. nós temos o Fábio Júnior, que está distante do lado ator, né? Que abraçou muito mais a carreira de cantor, até porque teve um certo momento em que uma gravadora investiu nele para que ele se aproximasse do Roberto Carlos, então ele largou aquilo tudo e tentou ser o segundo Roberto Carlos, isso é histórico. E você? Você é outro cara nesse nível de ator que pode se transformar num cantor com força e popularidade. Isso passa na sua cabeça de você investir arduamente na carreira de cantor ou mesmo de compositor? Olha, eu hoje em dia, eu tento lidar com as demandas, sabe? De acordo com aquilo que eu realmente tomo decisões. Claro que tem decisões a longo prazo, mas em geral, decisões do que eu vou fazer e de para onde eu vou, vai muito de acordo com as possibilidades que eu vou enxergando. E eu tenho sim muita vontade de. Inclusive, eu vou falar para você, o pessoal nem sabe ainda, mas eu vou lançar uma single agora, dia 30 de junho, no dia do meu aniversário, de um projeto que eu comecei a compor no ano passado, chama O Sal, o projeto, com alguns amigos envolvidos. E eu vou lançar esse EP de maneira despretensiosa, assim. Eu perdi um pouco aquela necessidade que eu já tive um dia, de assim, eu quero ter uma carreira musical que seja, sabe assim, paralela ao meu trabalho de ator, e eu vou fazer tudo para que ela aconteça. Eu vou de acordo realmente com as minhas possibilidades,
com o que eu posso fazer. Eu não estou sempre compondo. Às vezes eu componho um monte de música de uma vez, às vezes não, passo um tempão sem compor, né? E ano passado, por acaso, eu compus várias, que se tornaram esse EP que vai sair até o fim do ano. Mas eu não tenho essa pretensão não de ter realmente as duas carreiras sempre paralelas e sempre vivas e sempre acesas. Agora, eu também não vou nunca fugir das minhas necessidades como artista de música, que é quando eu estou com vontade de lançar alguma coisa, eu vou tentar arrumar uma maneira de lançar, seja através de um projeto paralelo, seja através de uma banda, como eu fiz na época do Aimoreco, seja através desse projeto, que é um projeto solo, mas que tem outro nome, o Sal, que eu vou fazer agora. Eu vou buscando encontrar maneiras de fazer isso sem assim, ir para um lugar de uma cobrança extrema e absoluta de que tem que ser um grande sucesso e tem que fazer um monte de show e que, sabe? Vou indo devagar, experimentando. Meu prazer é escrever e mostrar essas músicas para as pessoas que eu amo e também mostrar para as pessoas que me acompanham e, de alguma maneira, fazer bem a elas. O Aimoreco, por exemplo, é um projeto que você já deu como terminado ou ele continua na sua vida? Porque você, do jeito que você falou, parece que é um círculo fechado, pelo que você acabou de colocar aqui. Pois é, o Aimoreco, ele foi um projeto que nasceu a princípio como um EP de 4 músicas. Eu procurei na época o Diogo Strauss, que é um produtor musical assim bárbaro, inacreditável e jovem. Realmente é brilhante o trabalho dele. Ele tem um gosto e uma capacidade de fazer as coisas acontecerem no estúdio que eu nunca vi nada igual. E quando eu conheci, eu falei, tem que ser com esse cara para a gente fazer o Aimoreco. A princípio era um projeto meu que eu queria chamar de Aimoreco e que eram só 4 músicas e que aquilo ali era o que era. Só que quando eu o conheci, ele gostou muito de tudo, das músicas, eu gostei muito dele. E em meio a isso, o Mário Caldato Jr., que é um produtor gigante americano que produziu Beastie Boys, produziu já Jack Johnson, Bjork, meu irmão, Nação Zumbi aqui, o Planet. Ele ouviu na casa de um amigo que a gente tem em comum o EP do Aimoreco, perguntou o que era. Esse amigo falou um pouco. E ele falou, poxa, legal, tal. Eu acabei conhecendo o Mário e ele e a esposa dele, Samantha, convidaram a gente para ir para a Califórnia gravar mais Aimoreco, né? E aí eu chamei o Diogo, nesse momento, eu propus que o Diogo virasse meu parceiro mesmo da banda, de banda, e que a gente fizesse aquilo juntos, compusesse juntos e fizesse aquele segundo disco juntos. Então a gente foi para a Califórnia, lá para Eagle Rock, e gravamos no estúdio do Mário Caldato Jr. um disco de 10 músicas, já ele como parceiro de banda. E eu estava super animado com o Aimoreco, trabalhando muito na TV e fazendo filmes, e realmente tem uma dificuldade grande, principalmente quando você faz novela, né, que são 5, 6 vezes por semana, gravando. Tem uma dificuldade de auxiliar, mas eu estava super animado. Só que aí o Diogo ele foi morar em Paris, começaram a pintar várias oportunidades para ele, produzir lá, e ele é gigante. E aí a gente interrompeu o Aimoreco. Eu morro de vontade de voltar a fazer Aimoreco com ele, mas hoje em dia, diferente do primeiro EP, o Aimoreco sou eu e ele, sabe? Eu já não sou mais só eu. Então eu dependo realmente dele. E o resultado, a gente retome. Eu vi vocês se apresentando no Altas Horas com a Aimoreco. Sim. Tem duas coisas que me chamaram a atenção naquela sua apresentação. Eu achei até você um pouco nervoso ali no meio daquele. Achei você um pouco tenso. Aí, eu fico nervoso. Mas o som estava muito bom, assim, a swingada, o som, sabe, a leveza, sabe, vocês muito entrosados. O cara esse cara do teclado é sensacional, que estava do seu lado, é o Diogo, não é isso? Eu acho que o Diogo estava no contrabaixo, talvez, eu não me lembro dessa apresentação, mas ele tocava um pouco de tudo. E o que me chamou muita atenção naquele, eu lembro bem disso, me chamou muita atenção que você estava com um violão amarrado num barbante, cara. Eu falei, esse cara é muito doido. A correr do cara é um barbante. Porque, cara, aquilo ali provavelmente foi muito em cima da hora, assim,
eu fiquei de levar um negócio, devo ter esquecido. E aí tinha um barbante, era um, como se fosse um cipózinho, assim, um sisal, sabe? Que Aham. tava em alguma bolsa minha, alguma coisa. Aí eu cortei de um lado, cortei de outro, amarrei e deixei na altura agora do violão alto, né, para poder tocar. E aí deixei e toquei no barbante. Todo Muito mundo fala bom. desse barbante. Bom, achei. Agora vamos lá. Você tem uma menina que, antes da gente começar, me mandou um inbox pedindo, pelo amor de Deus, para fazer pergunta para você. Aí ela é Michele de Fortaleza, no Ceará. Ela faz duas perguntas. Uma pergunta, você praticamente respondeu, que ela fala sobre o projeto Sal, se é um EP, se terá algum clipe, algum single, e você acha que já respondeu que está trazendo Sal, sal e banho-maria, água mansa, não é É, algo. é. Vai devagar, legal. Ele vai se tornar um EP, e esse EP vai ser lançado no fim do ano, mas até lá eu vou lançando algumas músicas individualmente, como uma que vai sair ainda esse mês, no dia 30. Aí ela faz uma segunda pergunta, mas antes da segunda pergunta dela, só dizendo que nós estamos acompanhados nesse momento no Uruguai, Recife, Grande Vitória, Goiânia, Vila Velha, Aracaju, Manaus, um monte de lugar acompanhando a gente, legal. Que E maneiro, a, hein? e a menina. É muito legal, esse negócio de internet é coisa de maluco. A Michelle faz a seguinte pergunta: você compôs ou pretende compor uma música para Maria? Eu compus uma música para Maria, quando ela ainda estava na barriga da mãe dela. Eu canto essa música para Maria, vez e outra, ela fica calminha. E essa música tá no EP que eu vou lançar agora com o Sal. Ela é a segunda música a sair. Ela deve sair no final de julho. O nome. Verdadeira Onda. Que Legal. quem teve filho sabe que as outras ondas são todas mentirosas, né? Maria está com quanto? 3, 4 meses? Ela não, ela vai fazer 6, dia 26, semana que vem, semana que vem. E com essa pandemia, vocês estão cuidando dela e os avós babando pelo telefone. Babando, meu amigo, babando, babando, babando. E muito triste não poder estar todo mundo aqui grudadinho como gostaria, né? Mas a gente tenta ir atualizando com FaceTime, e sempre mandando vídeo, cada coisa que ela faz nova a gente vai atualizando, mas todo mundo louco, né? Queria estar aqui Imagino, grudadinho, cheirando imagino, canelê, cara. capotinho. Bom, é uma loucura. Agora, você recentemente fez um trabalho que eu curti muito. Até porque eu sou fã do Erasmo Carlos. Eu sou fã do Erasmo. Acho o Aham. Erasmo Eu também. uma figura importante para a música brasileira e extremamente figura. Ele um grande compositor, uma grande figura humana, tal. Agora, o que me surpreende no filme, além da sua performance, é a qualidade do filme. O filme é muito honesto. Ele além de ser verdadeiro, mais próximo possível da história do Erasmo, ele tem uma cenografia muito boa, ele tem um figurino muito bom, ele tem reproduções de momentos que parece que você está vendo coisas da Jovem Guarda coloridas, sabe? É um negócio muito bem feito. E você está muito bem no filme. Poxa, obrigado. Aí tem uma junção nessa história desse filme, que é o lado do ator e do músico. Você se sentiu Sim, confortável no filme. sim, sim. É, cara, eu sou louco pelo Erasmo, desde quando eu era bem mais jovem. É um dos maiores compositores e com certeza um dos maiores compositores do Brasil e dos grandes que eu gosto muito, talvez seja um dos que mais toca diretamente no meu coração, assim, com a simplicidade, a crueza que ele usa às vezes para falar sobre as coisas simples da vida e sobre as complicadas também, né? E cara, quando eu recebi o convite para fazer o teste, eu fui meio caracterizado, já assim, já cheguei meio vestido, achando que eu estava vestido de jovem guarda, botei uma pulseirona que eu sei que ele tinha e tal, aprendi um monte de música para já chegar tocando, é, e, e desde então, desde o teste em diante, eu fui me aprofundando em como deveria, assim, primeiro tentando aproximar da minha vida aquilo que aconteceu na juventude dele, aquele fenômeno que foi a Jovem Guarda, e tentando trazer para possibilidades que eu podia enxergar. E através dessas possibilidades a gente foi encontrando uma maneira de eu, junto com o Gabriel Leone, que fazia o Roberto, com a Malu Rodrigues, que fazia a Vanderleia, a gente foi tentando encontrar
um meio termo assim, entre o que a gente poderia trazer de novo e fresco e tudo aquilo, aquela enxurrada de informações, influências e coisas que a gente estava se deparando naquele momento. Foi muito gostoso, período de preparação, de construção das coisas, ver o figurino nascendo, as provas de caracterização de figurino, de cenografia que a gente já acompanhava. Eles tinham um QG grande lá, com todas as equipes reunidas. Então estava sempre saindo alguma coisa, a gente ficou vendo tudo acontecer. No dia que a gente entrou no teatro e viu o cenário da Jovem Guarda montado, cara, foi uma loucura, uma viagem, assim. E foi uma delícia fazer. Fiquei muito feliz no lançamento. O Erasmo assistiu do lado do Roberto. Eles choraram, abraçaram. Isso é uma das coisas que ficaram marcadas, vão ficar marcadas para sempre na minha cabeça. É impactante. Deve ter sido para você o momento, já que você curte música do jeito que você curte, ver dois grandes nomes da música no Brasil juntos e emocionados com o seu trabalho, com o trabalho que você fez parte, não era um trabalho só seu, mas você fazia parte desse trabalho representando, inclusive um deles, deve ter sido impactante para você. Foi muito impactante. Eu fico imaginando. Essa pergunta vem da produção. Eu tenho uma produtora que é minha mulher, que inventou esse negócio de live, né? Ela também não me aguentava mais dentro de casa, então ela falou assim: Edu, vai fazer live. Tá todo mundo fazendo live, Edu. Tá todo mundo fazendo live. Vai fazer essa porcaria. Para de encher o saco. Aí ela pergunta assim, que é clichê, mas ela pergunta o seguinte: ela está acompanhando ali um monte de gente na live se rasgando por você, dizendo que você é lindo, maravilhoso, competente, grande cantor, grande ator, dizendo que te ama. Como é que é essa relação com o fã? Já que você, lá atrás, já veio de uma história que foi os Rebeldes, que foi um negócio impactante no Brasil e no mundo. Como é que você se relaciona com essas pessoas? Pois é, eu, na verdade, sempre tive uma relação muito específica com fãs, porque foram eles que me mantiveram, a princípio, no reality show, né? Eu fazia parte de um reality show musical, onde eu precisava, toda semana, que as pessoas votassem em mim, para que eu continuasse. Então, tem gente que me acompanha desde então, e no Rebelde houve realmente esse fenômeno que a proposta da novela gerava, porque realmente era uma novela feita para adolescentes e crianças, onde uma banda de 6 pessoas era formada dentro da história por aqueles personagens, a princípio num porão e tal, uma coisa meio escondida num colégio super rígido. Eles começavam a ensaiar, e quando esse ensaio começava a dar certo, eles iam fazer shows, e o show ia de fato para a sua cidade. Então isso é uma mágica. É mágica acontecendo diante dos próprios olhos. Assim, para uma criança e um adolescente que acompanha essa história, é algo, imagino que seja algo indescritível. A banda dos personagens que você aprendeu a amar, que você acompanha desde sempre, você viu cada um aprendendo um instrumento, de repente eles estão na sua cidade. Então, houve uma relação muito intensa com os fãs desde o início. E eles, com o passar dos anos, as crianças e os adolescentes lá de 2011, 2012, hoje já não são mais crianças e adolescentes. E eles foram crescendo comigo e com os outros também. E até hoje a gente mantém uma relação, com certeza, muito menor do que já foi um dia, porque era muito intensa e muito diária, e tinha show o tempo inteiro, né? Então a gente tinha essa relação, essa troca o tempo inteiro. Mas, apesar de esporádica, ela não deixa de ser menos importante hoje. Chay, a última vez que a gente se encontrou no meio do mato, no meio dos índios, num buraco na estrada. Você estava dirigindo Como é que está essa história do diretor Chay Suede, que eu vi você ali muito intenso, e pensei o seguinte: esse cara vai dar um ótimo diretor. A sua história te leva a isso, né? Essa conversa que nós estamos tendo, porque ser diretor, ter sensibilidade, ter sacada, saber aproveitar os momentos, o potencial de cada um desses caras que estão te dando
um serviço. Eu percebo que você tem muito... Quero saber daquele filme e quero saber dessa sua visão como diretor, que é um Pois bom é, caminho. eu tinha, quando eu prestei vestibular lá atrás, em 2009, para audiovisual, o que eu queria era contar histórias, né? Escrever roteiro e filmar. Apesar de que na época eu não fazia a menor ideia de qual era a função de um diretor. Mas eu queria. Era algo que eu queria. Eu queria fazer as histórias acontecerem. Interpretar essas histórias nunca nem passou pela minha cabeça. Então, quando lá atrás eu queria fazer cinema, para ser um diretor ou um roteirista ou um criador mesmo, um realizador de história, eu nunca poderia imaginar que o trajeto que eu ia percorrer fosse esse que eu realmente percorri, de me tornar um ator, primeiro música, depois interpretação e tal. E eu tinha deixado isso um pouco de lado por conta dessas demandas que eu falei para você, que vinham chegando, e eu precisava lidar com elas, e eu não tinha condição e nem assim, experiência e nem sagacidade para criar novas demandas. Então eu estava lidando com as que eu tinha, com alguma dificuldade até, e não pensava em criar novas. Mas aí o meu pai estava escrevendo um roteiro chamado O Eremita, e ele queria muito realizar, e ele já tinha visto uma locação no Espírito Santo, ele já tinha conversado com algumas pessoas, já tinha uma equipe, porque ele veio em São Paulo fazer um curso de cinema, onde ele aprendeu um monte de coisa e conheceu um monte de gente. E ele já tinha juntado meio que uma equipe, ele falou, meu filho, eu queria muito que você dirigisse, preciso dessa ajuda, dessa força sua. Eu falei, pai, eu não sou diretor, nunca dirigi, mas eu tô junto, tô aqui, vou te ajudar no que for preciso. E aí fui lá para o Espírito Santo, naquela reserva indígena, né, onde a gente rodou o filme. E, cara, fui descobrindo como funcionava, fui percebendo que algumas manias que eu já trazia de outros diretores que eu observava e tal, que eu observei no set. E é uma coisa muito difícil, é um trabalho muito... Tem que realmente estudar muito e estar muito dentro. E é uma coisa que eu ainda um dia pretendo fazer realmente com integridade, sabe? Ali foi uma experiência maravilhosa, onde eu aprendi muito. Foi a primeira e muito importante, mas eu ainda quero ter um tempo em algum momento para fazer isso acontecer de fato, com alguns projetos que estão em andamento e que acho que a hora deles vai chegar. Eu acho que vai chegar, acho que você... Nosso tempo está já no final. Eu queria aproveitar as pessoas que te acompanham, eu gostaria de me apresentar um pouco e completar uma história com você. Meu nome, para quem não sabe, meu nome é Edu, faço parte de uma banda chamada Clube Big Beatles, que é a melhor banda do meu prédio. Uma banda que existe há Não, 30 para com anos, isso, para com isso. que nos últimos 25 anos a gente toca pelo mundo. Em Liverpool, 25 anos seguidos, quase 300 shows em Liverpool, só dentro do Cavern Club 65 shows. Nós temos um projeto aqui chamado Projeto Sócio de Carteirinha do Clube Big Beatles, que nos últimos 12 anos recebe um artista por mês. E eu já te convidei você, seu pai, para a gente vai acertar isso no momento. 108 shows em 12 anos só desse projeto. Esse ano paramos, Beto Guedes, Luiz Caldas, Ana Canhas, Luiz Carlini do Tutti Frutti, Léo Gandman, Silvio Brito, Robertinho de Recife, André Frateschi, que está na Legião, e Cláudio Lins, eram as pessoas que vinham esse ano para a gente. Então, agora surgiu essa história dessas entrevistas, essa entrevista de número 86, 87, amanhã Jacques Morelenbaum, e a gente tem essa ideia aqui de conversar com as pessoas para entender um pouquinho a cabeça de cada um e saber por que essas pessoas que nós gostamos tanto, chegaram onde elas chegaram. Tem algum motivo. Em pouco mais de 10 anos, a gente conversou isso aqui, em pouco mais de 10 anos, o menino que tinha 17, que pensava e será que vai dar certo eu ser um artista? Isso tem pouco mais de 10 anos, cara. Esse menino hoje é um dos melhores atores da geração dele. É um cara que se mete, onde se mete dá certo, é um pé quente, essa que é a verdade. E tem grande possibilidade de ser um dos maiores atores da história da televisão brasileira se ele continuar nesse rumo que ele está.
E Que que isso? quando eu tinha 17. Não, velho, é verdade, velho, não estou puxando teu Obrigado. saco, não preciso Obrigado. disso. Eu tenho Com certeza que não. 17. Então tem muito moleque de 17 anos que está nos assistindo agora que às vezes precisa acreditar no que ele tem como sonho, cara. O que você Verdade. fez foi acreditar. Lógico que atrás de você tem um pai bacana, tem um pai que falou assim: vai lá que eu te dou força. Isso é fundamental, porque a gente sabe que vai se ferrar. A gente É, sabe que vai tropeçar e quebrar a cara. Mas se tiver alguém para puxar, é mais fácil. Você teve alguém que te puxou algumas vezes e hoje você é pai de uma menina linda com 6 meses. E é um cara de sucesso. É um cara, acima de tudo, de ser um cara de sucesso, é um cara respeitado. O respeito que as pessoas têm por você, pelo que você alcançou em 12 anos, é raro num país como o nosso, raríssimo num país como o nosso, extremamente valoroso, Chay. Se você parar para pensar que o que você tem hoje de respeito, nós temos vários artistas com 50 novelas que não tem, então aproveite isso pra cacete. Porque isso não tem preço, cara. Não tem preço. Você é um cara que dá muito orgulho pra gente. Como esperança, falando de esperança artística, cara. Porra, que legal, um cara novo, um cara com a cabeça boa. Porra, esse cara vai longe. Você vai longe, cara. Mais do que você já alcançou. Você não tá nem em 20% do seu potencial profissional, cara. Você vai muito pra frente. pô, Você é muito especial. obrigado. Pô, que coisa, que palavras lindas, cara. Fiquei até emocionado aqui. Não, mas é Muito verdade. obrigado, Edu. Assim, um olhar amoroso sobre minha vida e minha carreira que você trouxe. Fiquei muito, muito mesmo emocionado, feliz aqui com o que você disse. E isso que você falou, de às vezes um jovem que está ali sem muitas grandes possibilidades, a ponto dele enxergar, né? Mas essas possibilidades às vezes vão sendo criadas por segundo, sabe? Basta você tomar uma decisão, muitas vezes é uma decisão, e o medo vai sempre existir. O medo é uma coisa que existe, e existe o tempo inteiro, e mesmo depois que você já fez algumas coisas e já conquistou algumas coisas, ele volta a existir, e muitas vezes você volta a pensar que você não sabe absolutamente nada, e se depara com. Muitas vezes que eu vou começar um trabalho, eu sinto isso, assim, cara, como é que eu fiz todos, como é que eu fiz os outros? Eu não sei. Eu vou ter que recomeçar tudo aqui. E esse medo, essa coisa, realmente vai existir, isso é um fato, isso não é algo que precisa ser só negativo, sabe? Existem boas maneiras de se lidar com medo e com os desafios que aparecem. Eu ter tido alguém para me impulsionar e me apoiar no momento em que eu não acreditava em mim foi essencial. E principalmente um apoio sentimental de eu saber que eu não estava decepcionando alguém que eu amo. Porque muitas vezes a escolha artística, por incerta que é realmente, muitas vezes decepciona algumas expectativas criadas pelos nossos pais ou por quem quer que seja. E por eu ter essa certeza de que eu não estava decepcionando nem rompendo com ninguém, nem isso me deu ainda mais força, inclusive para às vezes quebrar a cara, sabe? E eu acho que é isso, assim, é uma coisa que a gente vai. Essa profissão é muito doida, bicho. É uma coisa que a Muito. gente vai todo dia aprendendo, e todo dia que a gente acha que a gente aprendeu alguma coisa, a gente vê que a gente não aprendeu nada. É um constante aprendizado e é muito gostoso também. Não tem como dizer que não é muito prazeroso. É uma profissão para fortes e corajosos. Tem que ter coragem. E tem que ter medo também. O medo te impulsiona. É, Amigo, olha só. Quero que você seja feliz. Daqui, nós capixabas, queremos que você seja feliz. Você é o terceiro capixaba que eu entrevisto. Né? Roberto Menescal, Zé Renato do Boca Livre e você. Das 68 entrevistas que a gente fez. Chamei Roberto Carlos, mas ele não aceitou, não. Tá? já já ele responde. Vem de azul, vem de azul. Meio de azul, tem que botar uma blusa azul. Eu quero que você dê muitos cheiros na Maria e que Pode seja deixar. feliz. Eu também desejo a mesma coisa para você, para sua família. Edu, obrigado pela entrevista maravilhosa. Um beijo e fica com Deus. Fica com Deus, meu amigo.